Olá a todos, espero que esteja tudo bem convosco, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Sebastião Sousa Pinto e sejam bem-vindos a mais um update do mercado de transferências. Muito obrigado a todos que têm acompanhado o canal. Tive aqui 3 dias sem vídeos, é verdade, estou em falta convosco, mas muito deve-se também a situações pessoais e não consegui mesmo realizar vídeo. Hoje tenho aqui algumas situações para vos dar e tudo atualizado, portanto já sabes, se não queres perder mais conteúdos, subscreve o canal e ativa o sininho das notificações para não perderes quando é que saem os próximos conteúdos. Links das redes sociais na descrição, podes-me também seguir por lá, muito importante. Instagram, Twitter, por exemplo, são aquelas que eu utilizo mais, portanto passa por lá. Também links na descrição e se gostas de realizar apostas esportivas, tem agora o Campeonato Português, vários campeonatos a começar. Podes registrar então na solverde.pt e utilizares o meu código SEB no registro para maiores de 18, por diversão e com moderação, para começar então as tuas apostas para bónus, free bets e também free spins ao registaste com o meu código e portanto passa por lá tudo na descrição. E indo para as informações, e a começar já com Rodrigo Mora, que está no impasse a sua saída neste mercado de verão. A Roma, o Galatasaray estão interessados, como toda a gente já sabe, vocês já sabem. A Roma, isto aqui é muito importante porque eu vou-vos dar a atualização, porque eu já tinha colocado o relógio praticamente a contar, ou seja, disse o relógio está a contar iminente. Os clubes estavam prestes a finalizar a transferência num empréstimo com a opção de compra, que poderia tornar-se obrigatória mediante objetivos incluídos. O Porto tinha aceito estas condições, as partes estavam já nos últimos detalhes, estavam a ultimar os últimos detalhes, tinham uma base de entendimento para esta cedência, 8 milhões de euros numa taxa de empréstimo e 42 milhões de euros numa opção de compra, que poderia tornar-se obrigatória mediante objetivos incluídos, e estes eram a Roma qualificar-se para a Liga dos Campeões e Rodrigo Mora realizar um número de jogos pela Roma. E, portanto, à última hora, o Porto acabou por ir um pouco atrás na sua decisão e querer uma obrigação de compra. Para muito daquilo que eu também tenho dito nos vídeos, liquidez financeira é aquilo que o Porto neste momento procura para poder avançar concretamente por reforços. Já vamos à situação de Santiago Giménez, mas o Porto necessita de vendas. Francisco Moura também está no mercado, já disse que o Olympiacos está interessado na sua contratação. Aliás, tem um jogador referenciado, dei em primeira mão esta informação, mas há muitos outros clubes interessados e que podem avançar para a sua contratação. Como já tinha dito aqui em primeira mão, mais tarde agora foi dado nos meios de comunicação e está a ser partilhada essa informação. Já tinha, quem acompanha os vídeos no YouTube já sabe que eu já tinha dado este valor. 10 milhões de euros é aquilo que o Porto procura por Francisco Moura e agora está a ser veiculado na comunicação social. Veremos o que é que irá acontecer, mas o foco principal deste tema, desta parte agora do vídeo é Rodrigo Mora. A situação vive num impasse, a Roma não está a avançar para a obrigação de compra. Um pouco também daquilo que aconteceu com o Francisco Conceição no ano passado, está a acontecer com o Rodrigo Mora este ano. Veremos, ainda falta alguns dias para o fecho do mercado, 15 dias, mais ou menos, mais coisa menos coisa. Portanto, teremos que acompanhar, porque não há nada fechado, a Roma está interessada, poderá avançar. Isto depende também da flexibilidade do Futebol Clube do Porto, se é a obrigação de compra mesmo, se não há outra possibilidade de opção de compra, mas calhar com valores mais avultados numa taxa de empréstimo, teremos que acompanhar. O Galatasaray poderá avançar para a sua contratação, há outros clubes atentos, mas nada concreto e, portanto, vamos acompanhar, porque o Rodrigo Mora poderá deixar o Porto. Como eu disse, houve um acordo praticamente total, uma base de entendimento entre as partes, só faltava mesmo os últimos detalhes, mas a base de entendimento estava lá, havia um acordo total nesta base de entendimento. Mas agora, depois o Porto acabou por ir um pouco atrás e pedir uma obrigação de compra. Veremos se a Roma ou outro clube irá oferecer estas condições ao Futebol Clube do Porto. No caso de Santiago Giménez, o avançado está muito próximo de deixar o AC Milan rumo ao Futebol Clube do Porto. O Real Betis esteve interessado, mas saiu rapidamente de cena, tal como a Lazio. Santiago Giménez está decidido em rumar ao Futebol Clube do Porto, mas neste momento nada fechado. Seria um empréstimo com a opção de compra, a única maneira nesta fase para os azuis e brancos avançarem para a sua contratação. Veremos os próximos dias. Santiago Giménez, como eu já tinha dito aqui, está mais do que decidido em rumar ao Futebol Clube do Porto, à cidade invicta. Já falou com Francesco Farioli e o Porto tenta fechar então este negócio com os rossoneri de Ruben Amorim. Veremos agora os próximos desenvolvimentos, mas o Porto continua no mercado por um lateral esquerdo e um ponta de lança. Para fechar no Benfica, há 3 situações. Arthur de Bellis, central do Southampton, pode ser reforço do Benfica. É neste momento o central mais bem colocado na lista para ser reforço dos encarnados. Há uma proposta em cima da mesa. O
o Southampton acaba por pedir um pouco mais pelo o jogador internacional pela Inglaterra. O Marco Silva quer a sua contratação e Ardo Belli está disponível a rumar aos encarnados. Já no ano passado esteve na rota do Futebol Clube do Porto, mas o negócio não avançou pelos valores pedidos na altura pelos Saints, 20 milhões de euros. Neste momento rondam os 25 milhões de euros. Veremos os próximos desenvolvimentos. Há Arada Bioio, a central do Chelsea, e também Flamingo do PSV na lista do Benfica. Teremos que acompanhar porque Rui Costa quer fechar muito em breve a contratação de um novo central. Nesta fase, nada certo nem nada fechado nesta posição. O que também não há nada fechado é a saída de Dedic do Benfica. O Newcastle está em negociações e já acertou os termos pessoais com o lateral da Bósnia-Herzegovina. Dedic está interessado em rumar ao Newcastle, aos Magpies, mas nesta fase nada fechado. Negociações com o Benfica continuam e devem haver reuniões nas próximas horas para fechar este negócio, que deverá rondar os 35 milhões de euros, possivelmente com objetivos. Ainda é preciso apurar esta informação a 100%, mas porque obviamente falta fechar o negócio, acertar o negócio para perceber todos os moldes, mas o Benfica pede à volta de 35 milhões de euros, o Newcastle avançou com 30, as partes deverão fechar este negócio, essa é a expectativa, mas neste momento nada fechado, portanto mais uma situação para acompanhar, mas acredito que o Benfica poderá ir ao mercado por um lateral. E para fechar com João Palhinha, como eu já tinha dito aqui, penso que no último vídeo, Aston Villa e Benfica disputam a sua posição. Palhinha recusou o Newcastle United e, portanto, o seu futuro deverá estar entre Aston Villa e Benfica. Também, como eu tenho dito e disse no último vídeo que falei de Palhinha, a prioridade do jogador é continuar na Premier League, após ter visto a sua opção de compra não ser ativada pelo Tottenham. A prioridade continua a ser continuar no campeonato inglês, mas caso isso não seja possível, está mais do que contente em rumar ao Benfica e está muito interessado em rumar aos encarnados, mas prioridade é continuar na Premier League. O Aston Villa, que já tem um princípio de acordo em termos pessoais para a sua contratação, tenta fechar um acordo com o Bayern de Munique. Nesta fase não há nada certo, teremos que acompanhar. O Benfica está também na disposição, também tem termos pessoais acordados com o Palhinha, mas nada fechado também com o Bayern de Munique. E como eu tenho dito aqui, como eu disse aqui já no último vídeo, para este tipo de contratações deste calibre é preciso esperar mais até o fecho do mercado, porque Palhinha obviamente é um jogador muito apetecível para clubes de maior calibre. Não vou dizer que o Aston Villa é maior calibre ou não do que o Benfica, mas a verdade é que é um bom clube da Premier League, competições europeias, venceu agora uma Conference League no ano passado e, portanto, é um clube que está em altas, com um grande treinador, uma grande estrutura e, obviamente, continuar num clube desses na Premier League é diferente do que vir para o campeonato português e disputar apenas pelo campeonato. Portanto, teremos que acompanhar. A verdade é que o Palhinha está contente com a decisão de poder rumar ao Benfica, com a decisão de poder rumar ao Aston Villa. Está só tranquilo a ver o que é que irá acontecer no seu desfecho, no seu futuro, porque neste momento, como eu disse, Aston Villa e Benfica disputam a sua posição. E portanto é isso, espero que tenhas gostado do vídeo. Já sabes, subscreve o canal e ativa o sininho, que é muito importante para não perderes quando é que saem os próximos conteúdos. Links das redes sociais na descrição, passa por lá. Malta, já sabem, já sabem que eu não publico vídeo, quero deixar isto muito ciente. Eu não publico aqui vídeos todos os dias apenas para vos dar conteúdo. Eu quero vos dar conteúdo certeiro, assertivo, obviamente, e que faça sentido. Eu não vou estar aqui a criar especulações, a ir buscar notícias que são falsas apenas para vos dar conteúdo. É apenas aquilo que está aqui noticiado, a informação que eu tenho e apenas e só isso que vai acontecer. É muito importante vos dar esse feedback para não estarem porque eu sei que há outros canais que fazem conteúdos todos os dias, diários, mas eu não vou alimentar notícias falsas, não vou falar de situações que não tenho confirmadas, porque isso não é fazer o meu trabalho da maneira que eu quero, que é mais transparente para convosco. E portanto é esta a situação. 3 dias sem vídeos, é verdade, poderia se calhar ter feito ontem, mas não me foi possível. Há 2 dias, nos 2 dias atrás, não acredito que faria sentido gravar-me um vídeo para uma ou duas situações. E portanto hoje aqui várias situações do mercado e portanto já sabes, mais uma vez subscreve o canal e ativa o sininho das notificações para não perderes quando é que saem os próximos conteúdos. E portanto vejo no próximo e como sempre já sabem, o relógio está a contar.